nós vamos falar sobre o tema do aquecedor solar a vácuo e sobre a origem, de onde que veio esse produto, como é que funciona e tudo mais. Eu não poderia deixar de falar sobre a história dele, né? Começar a falar desde também os primórdios do aquecimento solar, que foi lá nos antepassados. Aí eu queria falar um pouquinho sobre como que surgiu o aquecedor solar na história em si, né? O Arquimedes, em 2014 a.C., né? Então a gente tinha aí a origem do aquecimento solar, mais ou menos por aí, quando ele inventou colocar um vidro parabólico direcionado para poder aquecer água, tá? Para vocês terem ideia, então o aquecimento solar não é de hoje não, é bem antigo, né? Tem mais de 2000 anos aí, antes de Cristo mesmo. A gente às vezes pensa, gente, mas aquecimento solar é uma tecnologia nova? E não é, a tecnologia antiga e começou de bastante tempo atrás. Depois a gente veio seguindo aí com o Clarence Kipling, que é em 1896, que começou a fazer os primeiros aquecedores solar, começou com certa escala, vamos dizer assim, para nível industrial e para poder vender o produto. Inclusive, depois apareceu logo em 1900 notícia, né, uma inclusive no jornal, isso aqui foi publicado, na verdade foi uma propaganda de venda do aquecedor solar, né, lá nos Estados Unidos. Está tudo em inglês aqui, mas dá para você ver aqui que tem um desenhozinho do sol, tem aqui uma espécie de uma caixa com água aqui, tem uma outra caixa aqui, e o desenhozinho da banheira aqui, e o pessoal usando aqui na água quente embaixo também, tá? Então, sim, não é de hoje que existe um aquecedor solar, e começou, comercialmente falando, nessa época aí de 1900, bem antigo, mais de 100 anos atrás, tá? Eu preciso também falar sobre onde que intensificou mais, que foi Israel, em 1950. Israel passou por uma crise aí energética, principalmente na parte do petróleo, investiu, o governo incentivou a investir mais em aquecimento solar. E aí começou, inclusive, a ter mais nível de comercial, inclusive. Foi assim, um país que bastante representativo nessa questão da energia solar e do aquecimento solar. Aí depois de 1950, Israel em 1980 já tinha obrigado, no caso o governo, 100% das novas casas a terem aquecimento solar, ainda naquele padrão de aquecimento solar de plano, né? Então, se você não conhece aí o aquecedor solar plano, ou não sei se você já viu nas casas, mas é o mais comum, ou era pelo menos o mais comum. E aí nós temos uma realidade para o coletor a vácuo em 1911, né, que surgiu os primeiros testes, aí, as primeiras patentes para o coletor solar a vácuo, e aí começou-se aí os experimentos, e já em 1965 nós tivemos aí mais testes, e mais também na região dos Estados Unidos, e também depois dos Estados Unidos teve aí experiências maiores na Universidade de Pequim, né, em 1980. Nessa época conseguiu-se produzir em escala aí, por um regime mais industrial, na faixa de 30 mil peças de tubos de vácuo por ano, e isso já começou a ter um avanço grande para o coletor solar a vácuo, que não deixa de ser, a gente pensar que é um produto mais difícil de produzir, né? Então, quando eu falo em aquecimento solar a vácuo, eu vou falar depois sobre a especificação técnica, como é que funciona, como é que, inclusive, a parte de industrialização dele, né? Então, o equipamento a vácuo tem essas peculiaridades. E aí foi uma vitória grande para a universidade que quis desenvolver e passou inclusive para a comunidade para poder produzir na época, tá? Então, depois disso aí, Pequim, em 1997, já produzia 2.500.000 tubos de vácuo, então foi um avanço também muito grande para você ter ideia aí nessa história do aquecedor solar a vácuo, tá? Então, voltando um pouco aqui nessa mesma história, eu tive aqui um gráfico, uma fonte de gráfico aqui mostrando sobre toda essa história e qual a influência que tem, inclusive, desse desenvolvimento do aquecimento solar a vácuo, a propósito da China, né? Você vê esse painel aí vermelho, representa a China. A gente sabe que a China é o país mais
populoso do mundo, né, tem mais de 6, 7 bilhões, se não me engano, de habitantes, enquanto que o Brasil aí tem 200 e poucos milhões. Então, justifica-se também a maior intensidade na produção ou necessidade de produção de energia ou de água quente, aí, nesse caso do aquecimento solar. Nós temos outros países aí que, no caso da Europa, também teve intensificação e tudo. Estados Unidos também atualmente tem bastante, usa-se muito.